Rapidinho para o nosso quarto fundamento básico, somente a graça. Acreditamos também que o nosso motivo de salvação, além de Cristo ter descido, o motivo por ele ter descido foi simplesmente o amor, foi simplesmente a graça de Deus. Ele gratuitamente ofertou a nós a chance de nos livrarmos do nosso pecado, a chance de nos purificarmos daquilo que nos separa de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O pecado traz uma barreira, ele traz uma divisória entre Deus e o homem. Para isso, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, quebrando assim e trazendo assim uma alternativa, um meio para nós rompermos esta barreira chamada pecado. Por meio de Cristo e somente de Cristo fomos purificados do pecado, porque pela graça de Deus somos salvos. Amém? Amém. Quinto fundamento. Esse aqui é um pouquinho maior. Somente a Deus dai glória. Nós acreditamos somente nas Escrituras. Por isso, acreditamos que há um só Deus, Cristo Jesus. Acreditamos pela fé que pela graça do Senhor fomos salvos. E por isso, somente a Deus nós damos glória. Nós, como eu já disse, não damos glória a outro por estarmos aqui, por sermos salvos. Nós não damos glória, como eu mencionei antes. A Buda, a Javé, a Buda, nenhum outro. A Shiva, por exemplo, nós damos glória somente a Deus. E estes são os 5 fundamentos básicos da fé. Todo cristão precisa entender isso aqui com maestria, precisa ter isso aqui em mente. Porque para você evangelizar alguém, você primeiro precisa entender o que fala. Não há como você evangelizar alguém, não há como você falar de uma coisa que nem você mesmo entende. Para isso, é preciso tomarmos tempo estudando o quê? Somente as Escrituras. Precisamos entender, pela graça do Senhor, por meio do Espírito Santo, o que Cristo quer de nós, o chamado que Deus tem conosco. Amém? E ao falarmos de discipulado, mais uma vez, vem da questão fazer discípulos. Ao tratarmos de evangelização e discipulado, nós devemos entender que eles vêm em conjunto, um é atrelado ao outro. A evangelização não deve excluir o discipulado de alguém, porque, como vimos, por exemplo, na parábola das sementes, quando uma semente cai, ela precisa de um processo para que ela cresça. Quando a semente não é tratada, quando ela não está em um solo bom, a Bíblia diz que vem as adversidades e as sementes e a planta murcha, a planta morre. No entanto, quando nós fazemos o discipulado, estamos tratando daqueles que se entregaram a Jesus. Estamos assim fortalecendo-nos na fé. Amém? No subponto 2, vemos a respeito de arrependimento e capacitação do Espírito. Amém? Isso aqui a gente vai ver, vai ressaltar aqui só essa palavrinha, arrependimento. Ao evangelizarmos, voltando mais uma vez, nós devemos trazer a menção, o arrependimento. O tema central deve ser esse, assim como diz João Batista, arrependei-vos. Amém? E por que arrependei-vos? Porque só Jesus salva. Somente Cristo salva. Porque por meio da graça. Amém? Nós devemos pregar a mensagem do arrependimento.
A Bíblia diz que ele veio para curar aqueles que estavam doentes. Ele não veio para curar aqueles que já estavam sãos, mas precisam de médicos que estão doentes. Amém? E uma curiosidade que eu gostaria de falar, eu já falei em algumas lições passadas, mas quando alguém se converte, quando alguém aceita realmente a Jesus, na Bíblia, é a única ocasião em que há uma festa no céu. Quando um só pecador, seja ele do mais pobre, do mais vil tipo que há no mundo, a Bíblia diz que nos céus há festa. Amém? Para vocês verem quanto é maravilhoso o arrependimento. E ao falarmos de capacitação do Espírito, é porque o Espírito Santo capacita aqueles que vão fazer o chamado Ide do Senhor. Como eu falei anteriormente, por exemplo, alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores, tinham suas profissões ali que não tinham certos status, mas eles, graças a Deus, pela capacitação do Espírito Santo, tiveram poder para expulsar demônios, para curar enfermidades, para sofrer o martírio e ainda dar glória ao Senhor. Como vocês sabem, sofrer o martírio é ser morto pelo Evangelho. Amém? E isso só serve para que a gente possa aprender cada vez mais, que a gente possa entender agora o que é missão de fato. No domingo agora já é o culto de missões, não é, meu irmão? Culto de missões, domingo agora, não é isso? Culto de missões agora no domingo. Eu peço aos irmãos encarecidamente, cada um de vocês. Eu sei que não é muito fácil. Nosso irmão aqui já pediu